Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina diariamente, a igreja nos oferece a palavra de Deus como alimento para as nossas almas. Dentro desse tempo tão forte, tão bonito que é o Advento, nós precisamos intensificar a nossa vida de fé, a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com Deus. Eu quero que agora, juntamente comigo, você possa abrir bem o coração, para que nós possamos refletir e meditar a palavra de Deus. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. É um evangelho bem longo, mas eu vou ler apenas um trecho, a partir do versículo 15, e eu peço que você depois leia todo o texto. Diz o seguinte: Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até o Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós escutamos no Evangelho, quando você lê todo, você vai ver São Mateus, um dos 4 evangelistas, fazendo toda a genealogia de Jesus, toda a história de Jesus, todas as gerações que compõem a raiz, o alicerce para a vinda de Jesus. Jesus não é uma pessoa que veio à Terra assim e apareceu do nada. Jesus, ele tem uma história. E se a gente for observar, lendo cada um desses nomes, e aqui eu estava lendo, meditando, refletindo, preparando para gravar esse vídeo, na nota de rodapé dessa Bíblia Ave Maria, que é também uma Bíblia para estudos, tem uma nota de rodapé que fala sobre a genealogia de Jesus, que eu achei super interessante. Eu queria aqui compartilhar com vocês. Que diz o seguinte: a genealogia mostra as nossas origens, as nossas raízes. E para os judeus, isso era muito, muito, muito importante. Conservar a memória dos antepassados. Dessa maneira, o nascimento de Jesus fica vinculado à história de um povo. E aí um pouquinho mais na frente vai falar o quê? A história de Jesus tem patriarcas, sábios, profetas, bons e maus governantes, trabalhadores, camponeses, desterrados, escravos, nativos, imigrantes e até prostitutas. Quando a gente vai olhar toda essa genealogia, a gente não vai encontrar pessoas perfeitas, só pessoas santas, só pessoas piedosas. A gente vai encontrar na história, na genealogia de Jesus, até mesmo prostitutas. E aí você para e pergunta, mas como assim? Gente, quando a gente ama alguém, a gente assume a história dela. Às vezes, tem pessoas que vêm conversar comigo que está iniciando um processo de namoro, né, que está estreitando os laços com alguém, e aí essa pessoa vem e diz assim: Frei, eu estou gostando dessa pessoa, ela é assim, 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 ela tem tal qualidade, tal, tal, mas assim, na história dela aconteceu isso, ela tem tal defeito. E aí eu paro e reflito com a pessoa. Olha, um dia que você encontrar alguém que for totalmente perfeita, que não tenha no livro da sua vida também algumas páginas negras, pode ter certeza, essa pessoa já é uma santa, já é um santo. Todos nós,
toda a nossa descendência, todas as gerações que compõem a nossa história, assim também como a história de Jesus, a genealogia de Jesus. Nós encontramos pessoas frágeis, limitadas, imperfeitas. Assim como encontramos também pessoas muito santas. Aqui está falando, olha aqui, José, Maria, Jacó. A gente vai encontrar pessoas que tinham seus defeitos e tinham também as suas qualidades. E por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque é bonito saber que Jesus, ele assumiu a nossa história. Como diz São João no seu evangelho, ele nos amou primeiro. E ele nos abraçou com tudo aquilo que nós temos e somos. Se a gente olhar para a vida de alguns santos, tiveram um passado devasso, um passado promíscuo, um passado completamente mergulhado no pecado, na imperfeição, no erro. E depois que conheceram o amor de Deus, as suas vidas foram transformadas. É tão bonito quando a gente olha, por exemplo, para a vida de São Francisco de Assis, o meu pai fundador. Francisco teve na sua vida uma fase rebelde. Francisco gostava das festas, gostava de namorar, gostava das boemias, das bebidas, das farras. Francisco queria ser nobre, e por isso ele foi para a guerra 2 vezes, porque ele queria o glamour, ele queria ser nobre, ele tinha essa pretensão, até um dia ser tocado pelo amor de Deus e ter a sua vida completamente transformada. E Jesus assume a história de Francisco. É bonito a gente ver a vida de alguns santos que desde criança, como por exemplo o Padre Pio, desde criança, até se tornar idoso, até morrer, até ir para o céu, uma história totalmente marcada pela santidade. Desde criança, Padre Pio já via o anjo da guarda, já via Nossa Senhora, já via Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, desde criança, educada ali, Luiz Martins, Zélia Martins, uma família muito católica, muito piedosa, cresceu, né, tendo boas e santas referências. A gente tem na história da igreja pessoas assim, mas também a gente tem muitas pessoas que não são assim, que tiveram sim uma vida de erro, de pecado, de imperfeições, e a partir do encontro com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Paulo perseguia os cristãos, mas se tornou São Paulo. Jesus abraça a minha história. Jesus abraça a sua história. E ele não liga para aquilo que você foi, para aquilo que você fez. Ele liga para aquilo que nós podemos ser. Ele olha para o sonho que ele traçou para nós. Então, por favor, paremos de dar desculpa para não nos convertermos porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fui isso, eu fui aquilo. Não. Veja na história de Jesus, do próprio Jesus, do Filho de Deus, há pessoas de má fama e que fazem parte da genealogia de Jesus. Ele abraçou a nossa história. Repito, ele abraça a minha história. Tudo o que eu fiz, toda a minha fase rebelde que eu também tive, Jesus me amou primeiro e ele me acolheu mesmo assim. Porque ele não está preocupado com o que eu fui. Quando aquele filho voltou para casa, o pai não foi perguntar por onde ele andou.
o que ele fez, cadê o dinheiro que ele levou. O pai não quis nem saber. Abraçou, beijou, fez festa, anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova. O meu filho estava morto e agora está vivo. Ele voltou. E é assim que Deus abraça a nossa história. Então que a gente possa agradecer por Jesus ter se encarnado, ter se feito um de nós, com exceção do pecado, mas se feito um de nós para nos salvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela atenção, pelo carinho, por todos os comentários, e eu peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe, seja um missionário ou uma missionária junto comigo. Faça essa palavra chegar a tantos corações sedentos do alimento da palavra de Deus. Seja essa ferramenta, esse instrumento de Deus hoje. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.